Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera, conforme a hora que você vai ver esse vídeo. Nós estamos aqui iniciando esse canal e queremos que você aí faça o seu comentário e dê o seu comentário e o link aí, certo? Na nossa live. Nós vamos falar sobre língua portuguesa, queremos falar sobre literatura, produção textual e gramática. Então se liga aí que nós vamos lá e tem muito mais vídeo aí pela frente, ok? Então nós estamos aqui iniciando nesse período que nós estamos em quarentena, estamos na sala online, né, na sala virtual. O professor está se reinventando, os alunos estão em casa, mas estamos continuando aí na nosso ensino e aprendizagem. Então nos ajude aí a continuarmos ensinando aí a última flor do lácio, né, inculta e bela a língua portuguesa. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre romantismo. Romantismo, poesia. Vamos falar aí sobre a primeira geração romântica, a segunda geração e a terceira geração romântica no Brasil, ok? Então vamos lá. As gerações românticas. Então, para iniciar, nós estamos aqui vendo, né, o contexto histórico. O romantismo brasileiro, a estética literária do romantismo, e nós temos aqui o período chamado de Era Nacional, porque a literatura ela se inicia no Brasil a partir do Barroco, né? Aliás, na literatura informativa, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, tá? De Caminha. Então vamos lá, a Era Nacional. Nós temos na Era Nacional o romantismo, o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo no século XX, né? Temos o modernismo e o pré-modernismo e as fases do modernismo do século XX. E em diante ainda falando aí do nosso contexto histórico, das nossas gerações românticas aqui no Brasil, nós temos a primeira geração romântica, também chamada na temática nacionalista ou indianista, né? Chamada essa primeira fase do romantismo no Brasil, em que os autores eles estavam querendo produzir uma literatura tipicamente nacional, desligando um pouco da literatura europeia. Temos aí a segunda geração, a geração chamada ultra-romântica, ou também chamada de mal do século. E a terceira geração, a geração social e libertadora ou condoreira, né, que é essa última fase da geração romântica aí no Brasil, que já tem um pouco iniciando o realismo, né? Realismo e naturalismo no Brasil. Ok, tudo bem? Então vamos em frente. Tá, então nós temos aqui a primeira geração romântica, né? Como o próprio nome já sugere, encontramos na fonte nacional um forte nacionalismo e uma grande aversão à influência portuguesa. Veja os principais autores dessa fase no Brasil. Primeira geração, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Então é bom lembrar que o romantismo se inicia na Europa, né, primeiramente, lá na Alemanha, na Inglaterra e na França, onde ele se propagou mais, e então os adeptos dessa nova escola literária, eles aderiram à campanha da Revolução Francesa, ou seja, eles foram inspirados, né, nessa campanha da Revolução Francesa, e que era fraternidade, liberdade e igualdade. Então, né, inspirado nesse lema da Revolução Francesa, os românticos produziram as suas obras literárias. Então nós temos aqui Gonçalves de Magalhães, como nós falamos, é bom lembrar. O romantismo em Portugal ele se inicia em 1825 com a obra Camões, de Almeida Garrett, e no Brasil ele vai iniciar em 1836 com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, ok? E aqui na primeira fase, os principais autores, nós temos Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, ok? Tudo bem? Então vamos em frente. Temos aí essa primeira geração, e aqui nós temos a famosa, né? O famoso poema de Gonçalves Dias, quando ele estava em Portugal,
e ali nós vemos ele com saudade da sua terra natal, ele compõe esse mais conhecido dos poemas do romantismo brasileiro, que é a Canção do Exílio, onde ele diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro o lar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não se encontram cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro o lar. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras que canta o sabiá. Então, preste bem atenção que dentro deste poema nós já temos as características, né, as características aí do romantismo, essa primeira fase que é também chamada de nacionalista e indianista, e uma das características presente nesse poema, nós temos aí a exaltação à natureza, nós temos o nacionalismo, enquanto esse nacionalismo exagerado, né, onde tudo aqui na terra é melhor, a terra do Brasil é melhor, o céu do Brasil é mais bonito, as aves do Brasil cantam melhor, e assim por diante, valorizando a terra natal. Nós temos então a característica nacionalismo e também exaltação da natureza. Tudo bem? Vamos em frente. E aqui nós temos uma imagem de Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias, que, como nós sabemos, ele é nosso conterrâneo aqui do Maranhão, de Caxias, do Maranhão. E Gonçalves Dias, ele estava estudando ali em Portugal, ele fazia direito ali em Coimbra, em Portugal, e nós sabemos a sua trágica morte quando ele regressava de Portugal e o navio afundou aqui nas costas do Maranhão. Mas deixou uma obra muito rica, né, Gonçalves Dias, e que se orgulhava dele mesmo pertencer, segundo ele, à origem das três raças que deram origem à raça brasileira, né? Aí o negro, o branco e o índio. Muito bem. Então vamos aí então na segunda geração romântica. A segunda geração romântica nós temos aí os principais autores: Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, onde nós vemos aí esses autores e nós queremos estudar, e segundo queremos passar aí para os nossos alunos aí na sala online, o livro Noite na Taverna, de Álvaro de Azevedo, onde a gente vai ver também essas características dessa segunda geração, a geração que é também chamada ultrarromântica, ou também chamada de Mal de Byron, né? Que é baseada em Lord Byron, o inglês, que inspirou toda essa estética romântica da segunda geração. Então o que é que nós temos aí nessa de característica da segunda geração romântica, né? Voltamos aqui e vamos ver. Essa segunda geração, ela tem as características de... Os temas preferidos dessa geração era a angústia, a dor, a morte, as enfermidades, as desilusões amorosas, e isso, né, nessa estética, tudo baseado, né, inspirado em Byron. Essa geração foi uma geração que eles exageraram, nós vamos dizer assim, exageraram nessa estética romântica. E tanto que nós vamos ver como nesta época, né, baseado, já tem alguns autores que dizem que Byron deixou uma inspiração satânica, em que os românticos da segunda geração seguiram essa inspiração satânica. Por que essa geração satânica? Preste bem atenção, vamos analisar bem isso. Olha, nós sabemos que no século XIX, a tuberculose também foi considerada mal do século. No século XX, nós tivemos considerado como mal do século a AIDS. E no século XXI, muito bem, você que disse depressão, acertou. A depressão é considerada o mal do século XXI. E exatamente nós observamos algumas características da segunda geração romântica. Porque nessa fase aqui da segunda geração romântica, os autores que eram inspirados em Byron, muitos deles, né, estavam nesse tédio, nessa angústia.
e eles como forma de escapismo, como é o escapismo é uma das características também romântica, eles fugiam ou tentavam fugir da realidade. Como eles fugiam da realidade? Muitos desses românticos, como nós vimos aqui em Casimiro de Abreu, ele voltava à infância. E os seus poemas falando sobre a sua infância, como foi a sua infância, era uma maneira dele fugir da realidade. E nós temos aqui como Álvaro de Azevedo e muitos outros poetas dessa fase romântica que também fugiam da realidade de diversas formas. Então até se diz que eles faziam reuniões em cemitérios e dentre alguns dessas reuniões eles levavam prostitutas e faziam rituais satânicos ali. E disse que certa vez Álvaro de Azevedo com seus amigos levaram uma dessas para o cemitério e ela acabou morrendo de verdade, de tanto medo, de tanto terror com os rituais satânicos que foi feito ali no cemitério. Bem, então nós observamos essa característica, que é fugir da realidade nesse tédio que eles viviam. Então, fazendo uma transição para os nossos dias. Como já falamos, no século XXI nós fizemos essa comparação com essa característica romântica da segunda geração. E no século XXI nós observamos que o mal, hoje considerado o mal do século XXI, é a depressão. Quando a maioria dos adolescentes vive nesse tédio, nessa angústia, e que muitos, infelizmente, acabam tragicamente a sua caminhada tão jovem. Nesta época da segunda geração, também eles faziam assim, o tédio da angústia, o desejo de fugir da realidade. E muitos desses poetas, eles fugiam através da morte. O que eles faziam? Alguns deles eles se encontravam em uma taverna, que hoje como se fosse um bar nos dias de hoje. Eles se reuniam ali, tomando bebidas, e entre eles colocavam tuberculoso. E o tuberculoso ali tomava em um copo, e todos os outros também tomavam no mesmo copo que aquele tuberculoso tinham bebido. O que acontecia? Consequentemente, todos ficavam contagiados pela tuberculose e depois morriam, porque não tinha cura. Não é verdade? Então, é isso aí. Nós estamos vivendo aí época de pandemia e fazendo a comparação, ainda estão aí atrás de uma vacina, de uma possível vacina para o coronavírus. E a tuberculose dessa época, no século XIX, não tinha vacina, não tinha cura. Se contraísse a tuberculose, morriam sem chance de sobreviver. Então, por isso nós estamos falando que hoje, em pleno século XXI, poderíamos dizer que nós temos algumas características dessa fase ultrarromântica. E Álvaro de Azevedo, ele representa bem essa fase. Os seus poemas, a sua obra literária, ela expressa bem esse mal do século, esse byronismo, essa inspiração em Lord Byron. Tanto que ele deixou uma obra riquíssima também, da qual nós falamos sobre A Noite na Taverna, que vai contar uma história de vários amigos que se reúnem e começam a contar histórias, suas aventuras de vida em várias partes do mundo, alguns na Itália, alguns no Brasil. E dentre essa história tem história macabra, história meio satânica, e o livro vai desenrolar aí, Então, Álvaro de Azevedo, ele morreu muito jovem, Álvaro de Azevedo, ele deixou uma obra ainda que foi publicada após a sua morte, chamada Obras Póstumas, e essa obra que ele deixou, ele retrata bem esse período da segunda geração romântica. Ele morreu no Rio de Janeiro, no dia 25 de abril de 1852, muito jovem, com 20 anos de idade, tuberculoso, pela tuberculose. Muito bem, então vamos em frente aí, continuando aí, falamos sobre a segunda geração, vamos para a terceira e última geração romântica. Antes disso, nós temos aqui a imagem de Álvaro de Azevedo, e nós queremos ver que esse poema aqui, Se Eu Morresse Amanhã, preste bem atenção, caros alunos, que ele compôs esse poema 30 dias antes
e depois ele compôs esse poema, e 30 dias depois ele morreu. E esse poema foi lido no dia do seu enterro, né? Vamos ver o poema que representa bem essa geração. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora do porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Álvaro de Azevedo. Então nós vemos aí essa característica da segunda geração romântica. E temos aí também um dos principais representantes dessa geração, Casimiro de Abreu. E como nós já falamos, ele gostava de fugir da realidade voltando à infância, né? Falando da sua infância, os seus poemas voltaram para essa fase da sua vida. Era uma maneira também de escapismo, de fugir da realidade. E aí temos aí desse poema que representa bem essa fase, que é Meus 8 anos. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Temos aí também, representando bem, Casimiro de Abreu. E agora vamos para a terceira geração romântica, tá? A terceira geração romântica, né, como o nome provavelmente ele já diz, a terceira geração é uma geração nacionalista. Ela difere um pouco das outras duas gerações, porque aí já entra um pouquinho da crítica, né? A crítica social. Nesse período, os autores, eles inspirados também aí no lema da Revolução Francesa, de liberdade, né? De igualdade, fraternidade, ainda que utópico, mas eles tinham esses ideais. E tanto que é chamado também de terceira geração romântica ou geração condoreira. Por que geração condoreira? Porque o condor é uma ave que voa acima dos Andes, né? Ele domina o céu dos Andes. E como ele é a única ave que domina o céu dos Andes, que voa mais alto, então eles baseavam também os ideais românticos elevados. Eles tinham esses objetivos, ainda que utópico, e sabemos que, na verdade, nunca houve essa igualdade em todo mundo, né? Mas eles tinham esses objetivos. E também aí entra o seu principal, nós temos aí o seu principal representante, que é Castro Alves. Castro Alves é o principal representante da geração Condor, ou terceira geração romântica, né? E temos aí a imagem dele, Castro Alves, um dos maiores representantes dessa geração. E ele também foi chamado de poeta dos escravos, porque justamente os poetas da terceira geração, eles vestiram a causa da abolição, né, da libertação dos escravos. Então ele foi chamado também de poeta dos escravos. Eles lutavam também pela república, né, pela liberdade e pela uma nação com essa autonomia política no Brasil. Então nós temos aí, dentre essa representação de Castro Alves, como já falamos, que é a causa da abolição dos escravos, as causas sociais, ele fez esse célebre poema, que também é um dos mais conhecidos dele, né, que é O Navio Negreiro. E aí ele vai contar no Navio Negreiro como os negros, os escravos, vinham em uma situação subhumana, tratados pior que os animais, nos porões dos navios, e os sofrimentos desses escravos, e muitos deles morriam na viagem, eram lançados ao mar, e ele conta isso no seu poema de uma forma bem emocional, bem emocionante, né, digamos assim. A gente vai ver aqui um pouquinho desse poema, né? Então vamos aí no poema que nós falamos, que é muito emocionante, né, de Castro Alves, Navio Negreiro. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro, o mar em troca acende as ardentias constelações do líquido tesouro. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzes a vermelho brilho em sangue a se banhar.
tinha de ferro estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite horrenda a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranca este pendão dos ares! Colombo, fecha a porta dos teus mares! Então esse é o poema de Castro Alves, Navio Negreiros. E observe bem quando ele fala esse sonho dantesco. O que ele queria dizer com esse sonho dantesco? Sonho dantesco, ele estava falando sobre, na verdade, sobre o livro, né, que foi publicado por Dante Alighieri, ali na Itália, durante a Idade Média, onde Dante, segundo ele teve uma revelação do inferno. E ele escreveu esse livro por etapa. Ele dormiu e, segundo ele, teve a revelação, depois dormiu novamente e teve a continuação da revelação dele, falando sobre o inferno, sobre o castigo dos 7 pecados capitais. Então, galera, então é isso. Eu sou o professor Francisco de Assis, professor de língua portuguesa, e estamos aí concluindo, e até a próxima, onde nós vamos falar sobre as características do romantismo. Até lá!